Bom, galera, bom dia a todos. Bom dia a todos. Lembrar sempre de fazer aqueles comentáriozinhos iniciais, né? De não deixarem as atividades acumularem, né? Não deixar que elas fiquem acumuladas, porque aí no final fica mais pesado. Depois eu vou estar passando para vocês uma pesquisa, né, no Google Formulários, para ver o nível que vocês estão achando das questões, se está legal, se está muito pesado, se está muito fácil, né, como é que estão as atividades, se elas estão, vamos dizer, se as atividades correspondem aos conteúdos que foram colocados, foram apresentados. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Eu não sei se vai ser nessa semana ou na semana que vem, que eu vou estar encaminhando para vocês essa pesquisa, né? Uma pesquisa de opinião para a gente ver, né, se a gente precisa fazer alguns ajustes, alguns acertos no andar da nossa atividade. Né? Se essas lives estão atendendo os objetivos de vocês, se estão ficando dúvidas, se essas dúvidas não estão sendo sanadas, se as respostas não estão sendo respondidas, né, se elas não estão sendo dadas, né? Então, eu vou passar esse formuláriozinho para vocês estarem me ajudando aí, né, a gente melhorar cada vez mais a nossa aula. Com relação a retorno, né, ainda as atividades APNPs, elas foram esticadas para mais um mês, ou seja, elas estão autorizadas e vai ser a única forma da gente continuar as atividades, né, até o dia 31 de julho. As APNPs ainda são a metodologia que a gente vai utilizar. Existem duas correntes, né, que discutem mais essa questão do retorno, né? Uma prefere que o retorno seja depois que todos vocês estejam vacinados, né? Só retornar às aulas depois que todos os alunos estiverem vacinados, pelo menos com a primeira dose. E uma outra corrente fala da gente voltar de forma híbrida, né? De forma concentrada, o tipo, né, a cada semana seria uma turma, metade da turma viria num horário para as atividades práticas ou para as aulas teóricas mesmo. Então, são essas duas correntes que estão discutindo lá em Vitória sobre o nosso retorno, né? Então, seria o retorno em agosto, né? Seria depois que tivesse todo mundo vacinado, ou seria esse retorno de forma híbrida? Então, ainda está sendo discutido, existem resistências, tanto de professores quanto da direção, quanto ao retorno sem que vocês estejam vacinados, tá? Mas isso é uma coisa ainda que está sendo discutida, portanto, ainda não tem nenhuma previsão, né, certa, uma previsão definitiva, né, sobre esse retorno, mas estão sendo estudadas essas duas possibilidades. Alguém gostaria de falar alguma coisa, galera? Fazer algum comentário? Eu só quero que volte. Só isso. Todo mundo, Melissa, todo mundo quer que volte. Eu não aguento mais esse negócio aqui. Né? É ruim demais. É horrível você dar aula olhando para uma tela, olhando para uma câmera de vídeo. No começo era até legalzinho, gostosinho, era uma novidade, mas hoje já está enchendo o saco. Tá? Ninguém aguenta isso. Tá? Mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, galera? Vocês estão me escutando bem? Tranquila a imagem? Sim. Kiara, Joane, Alisson, Marconi, alguém teria algum comentário? Maurício? Tá todo mundo beleza? Tá todo mundo escutando, então? Tranquilo? Podemos iniciar nossa aula? Beleza, então. Então, vamos lá para o nosso quadro. Valeu, Maurício. Valeu, Alisson. Deixa eu...
Pessoal, está todo mundo visualizando aí o nosso quadro? Aham. Beleza, então. É porque eu não tenho, eu só vejo só a tela agora. Bom, pessoal, só para a gente estar dando uma revisada na aula anterior, né? Não sei se vocês se lembram, mas a aula anterior nós terminamos de falar sobre as propriedades físicas dos minerais, tá? Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês que a proposta de avaliar as propriedades físicas é uma propriedade, fazer uma diagnóstica, ou seja, uma diagnose, né? Fazer para a gente descobrir qual é esse mineral. Então, na aula passada, nós falamos em algumas dessas propriedades que a gente falou um pouquinho. Então, a gente continuou falando um pouquinho sobre clivagem, que é a capacidade que o mineral tem de se partir em planos paralelos, essa partição na forma de planos paralelos, isso está associado ao que a gente chama de estrutura cristalina. Então, quando ele quebra, essa quebra é coincidente com os planos de clivagem desse mineral. Depois nós falamos que uma outra propriedade do mineral é a fratura, que seria, né, de uma forma mais simples, seria a quebra irregular, ou seja, quando o mineral quebra sem seguir planos cristalográficos. Então, é uma outra forma de verificar, né, fazer um diagnóstico desse mineral. Uma outra propriedade que a gente falou também é a dureza, né? É a resistência que o mineral oferece, né, ao risco, né, a ser riscado, tá? E nós vimos que essa dureza é estabelecida pela escala de Mohs, que é uma escala que sai do 1, que é o talco, né, e vai até o mineral com dureza 10, que é o diamante. Então, nós passamos lá, nós vimos todas as outras indicações aí mostrando essa propriedade da dureza, uma propriedade bem interessante para a gente descobrir qual é o mineral que a gente está avaliando. Uma outra propriedade, deixa eu só autorizar aqui a entrada de mais um colega de vocês, da Vitória. Seja bem-vinda, Vitória. Então, aí, dureza, nós falamos no peso específico. Peso específico é a densidade, tá? É a relação entre peso e volume, tá? Depois falamos sobre tenacidade, que é a resistência que o mineral oferece ao ser quebrado, moído, retorcido, tá? Depois a gente falou sobre magnetismo, uma outra propriedade. Então, a gente tem minerais que são fortemente atraídos pelo ímã, que seriam os paramagnéticos, né? Ou também chamados de ferromagnéticos. Né? Depois a gente falou em solubilidade. Então, alguns minerais são solúveis em ácido clorídrico, você pinga algumas gotas, ele efervesce. E as últimas propriedades foram propriedades elétricas, né? A piezo e a piroeletricidade. Essas propriedades têm a ver com geração de cargas elétricas quando você faz uma pressão sobre o mineral, coincidente com alguns eixos cristalográficos, ou quando você aquece esse mineral. Tá? Então, essas propriedades que a gente viu na aula passada, né, a gente vai continuar na aula de hoje, tá? Só que a aula de hoje a gente vai começar a falar sobre classes químicas dos minerais. Então, nós vamos falar hoje sobre as classes químicas dos minerais. Então, essas classes químicas, né? O que são classes químicas? É uma forma da gente classificar o mineral, fazer uma classificação com base na composição química do mineral, tá? Então, essa classificação na composição química do mineral, principalmente, né, os chamados ânions, né? Ânions centrais, que vão definir qual é a classe química desse mineral.
Então, na aula anterior, a gente já tinha falado das classes dos minerais, e no roteiro da aula de hoje, a gente vai falar sobre essas classes minerais, falar sobre 4 classes: os elementos nativos, os sulfetos, os óxidos e os hidróxidos. Então, começando a falar sobre, né, alguns dos minerais mais comuns em relação a cada classe, nós temos aí, tá, os elementos nativos, é o primeiro grupo, tá? Esse primeiro grupo de minerais são os elementos nativos, e eles são formados, né, por elementos que ocorrem de forma livre, ou seja, ele não precisa ocorrer na forma combinada, né? Lembram-se qual foi o conceito de mineral, né, a definição de mineral que a gente viu nas aulas iniciais? Então, nós vimos que ele é natural, ele é inorgânico, ele é sólido, né? Ele tem uma estrutura cristalina definida e ele tem uma composição química. E logo na parte inicial da definição, a gente falou que um mineral seria um elemento ou composto químico, tá? Então, quando eu me refiro a elementos, são esses elementos aqui, ou seja, que eles ocorrem naturalmente na crosta, sem estar combinado com ninguém, né? 37 dos elementos da tabela periódica, né, eles ocorrem na forma de elementos livres e, portanto, dizem que se ocorre no estado nativo. Desses 37, 6 são chamados gases nobres: o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Esses aqui, eles não combinam com ninguém, né? Eu não sei se vocês já viram, né, um videozinho, um meme que tem na internet, que fala da dança dos elementos químicos, né? E é nessa dança dos elementos químicos, aí você tem tipo um bailezinho, né? Um baile, uma reunião de pessoas, né? E está tocando música, e aí você tem lá cada pessoa representa um elemento químico. E aí esses daqui, eles ficam no cantinho ali, não quer papo com ninguém, não quer se envolver com ninguém. E aí tem todos os outros, por exemplo, o oxigênio abraça todo mundo, né? Porque ele combina com todo mundo. É bem legal. Quem tiver a oportunidade de assistir, é bem interessante. Então, nesse grupo aqui, a gente tem, por exemplo, o ouro, né? É um elemento nativo, é a fórmula AU, né? Aurum, né? A classe cristalográfica é um hexaoctaédrica, ou seja, o hábito dele, né? Forma massas irregulares, as chamadas pepitas, dendríticas, ou seja, tem várias formas de ocorrer, não apresenta clivagem, a fratura é serrilhada, e ele é dúctil, séptil e maleável na sua tenacidade. A cor pode ser branco, pode ser prata, amarelo claro, vermelho, cobre e amarelo ouro. Então, aqui são algumas características desse mineral. Esse recorte que eu fiz aqui é de um site que tem, de um museu chamado Helmut Heinz. Tá? É um museu de mineralogia, não sei se é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou do Paraná. É bem legal, tem todos os minerais que você pensar, ou pelo menos a maioria deles, você encontra nesse site. É bem legal para você, quando você quer pesquisar algumas características. Mais alguns elementos nativos aí. Então, a gente tem aí a prata, né? A gente tem a prata, é um elemento nativo, a fórmula Ag, de argentum, né? Normalmente aparece em grupos ramificados, arborescentes ou reticulados, também forma fios, né? Hábito filiforme ou capilar, placas e massas irregulares. Não apresenta clivagem, a fratura é serrilhada, a prata ela também é dúctil e maleável, e a cor pode ser branca, branco-prata ou preto acinzentado. O cobre, que também pertence ao mesmo grupo do ouro, né? É um elemento nativo, a fórmula é Cu, o de cuprum, tá? Hábito ocorre em cristais mal formados, não apresenta clivagem, a fratura é serrilhada, a tenacidade também é dúctil e maleável, a cor é vermelho, né? Vermelho escuro e vermelho cobre, né?
É interessante, por exemplo, que ele tem as mesmas características de tenacidade da prata e do ouro, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em fios e cabos elétricos, a gente sabe, né, que esses cabos, a maioria deles são feitos de cobre, por causa da sua fácil transformação em fios, tá? Mas os fios também poderiam ser feitos de prata ou de cobre, né? Que são também, têm a mesma capacidade do cobre, né, de ser dúctil e maleável. O problema é que a prata e o ouro, elas são muito mais raros do que o cobre. O cobre a gente tem mais facilidade de encontrar na crosta, por isso que os fios são e cabos elétricos. E são importantes condutores de eletricidade, todos os três. Inclusive, para algumas situações dos computadores, você tem prata e ouro em alguns componentes do computador por causa da sua grande capacidade de ser condutor elétrico, tá? Então, por causa dessas características. Então, dos elementos nativos, ou seja, aqueles que ocorrem naturalmente na crosta, sem precisar estar, né, combinado com ninguém. Então, aí, apenas alguns exemplos aí, né, da grafite também. A grafite é considerado como um elemento nativo, né? O nosso querido ouro, a nossa querida prata, argento, enxofre, se não me engano, é sulfur, esse S vem de sulfur, o diamante é C, de carbono, o cobre é cuprum. Então, cuprum, argentum, aurum, carbono, sulfur e carbono. Então, inclusive, esses dois aqui são iguais, né? A mesma forma química, a única diferença é o grau de empacotamento dos átomos. Aqui os átomos no diamante, eles estão mais unidos, mais, né, próximos um dos outros, e aqui na grafite eles estão mais afastados, que dá uma dureza menor. Tá? Então, aí são alguns dos elementos nativos que ocorrem naturalmente na crosta, sem estar associados com ninguém, não precisam estar associados com ninguém. E a gente divide em grupos, né? Então, você tem aí o grupo do ouro, você tem o ouro, você tem a prata e o cobre. No grupo do ferro, você tem o ferro e o níquel. No grupo da platina, você tem a platina e o paládio. Né? No grupo do mercúrio, apenas o mercúrio. Aí você tem os semimetais nativos, antimônio, arsênio, bismuto. Não metais nativos, o enxofre, né? O S. Né? E o grupo do carbono, o diamante e a grafita. Então, esses 4 grupos, metais nativos, semimetais nativos, não metais nativos, e o grupo do carbono corresponde aos minerais que ocorrem na forma elementar, ou seja, eles ocorrem na forma de elementos químicos, ou seja, não precisam estar combinados com ninguém. Tá? Então, eles não necessariamente precisam estar combinados com algum outro elemento químico. Tá? Então, por isso essa diferença aí dos elementos nativos. O primeiro grupo de minerais aí que a gente vai falar, né, fora dos nativos, são os sulfetos e sulfossais. Sulfetos são compostos de enxofre e metal. Então, seria, né, o S mais um metal que vai dar origem aos sulfetos, dos quais o enxofre, né, o S, desempenha o papel de ânion coordenador. Então, o chamado ânion coordenador. Então, o chamado ânion coordenador é um enxofre, tá? Na estrutura cristalina do composto. Então, esse enxofre mais um metal vai gerar os chamados sulfetos. Apresentam algumas propriedades físicas e químicas. Eles apresentam baixíssima solubilidade em água, ou seja, não se dissolvem em água, com exceção de sulfetos formados por metais alcalinos, amônio e metais alcalino-terrosos. São sólidos em temperatura ambiente. Oi? Tem 3 pessoas pedindo para você aceitar ele. Desculpa aqui, não escutei o barulhinho. Vocês devem entender, minha idade, né, o ouvido já não é
tão bom assim. Autorizei um aqui, só tinha um aqui na lista. Então, outro pessoal deve ter saído, porque eles estavam mandando mensagem aqui. Ah, tá, quando tiver uma pessoa que mandar mensagem, pode me avisar, tá? Foi Melissa que falou, né? Aí Isso. você me avisa aqui, Melissa, porque eu não vejo, porque eu fico na tela da apresentação, então aí eu não estou tendo contato, mas pode me avisar aí à vontade, tá legal? Tá bom. Então, pessoal, na classe dos sulfetos, o primeiro mineral que a gente vai falar um pouquinho é a galena, né? Faz parte dos sulfatos, da classe dos sulfatos, né? Pertence ao chamado grupo da galena, ou seja, o subgrupo dessa classe dos sulfatos é o grupo da galena. A fórmula é PBS, então você tem, né, o ânion centralizador, é o enxofre mais o metal. Que metal é esse? PB, né, é plumbum, que é chumbo. Tá? Então, é um sulfeto de chumbo. Agora eu escutei. Leonardo. Yasmin. Opa, tem mais um. Leonardo e Yasmin, sejam bem-vindos à nossa aula. Tem mais um. Lucas. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Então, pessoal, o sulfeto de chumbo, PBS, né? Então, é um dos nossos sulfetos. No hábito granular, maciço, menos comum na forma fibrosa ou plumosa, ela tem uma clivagem perfeita, né? Clivagem cúbica, tem uma partição a partir desses índices aqui, né? Apresenta fatura subconchoidal, ele é quebradiço, a cor pode ser cinza escuro, cinza ou cinza chumbo, né? Então, a galena é o nosso sulfeto de chumbo. Aqui tem mais alguns, né? Argentita, né? Então, já vem de argentum, que é a prata, então seria um sulfeto de prata, né? Calcopirita seria um sulfeto de cobre e ferro, dois metais aqui combinados com enxofre. O cinábrio, que é um sulfeto de mercúrio. A galena, que é um sulfeto de chumbo. A pirita é um sulfeto de ferro. A pirita é conhecida como ouro de tolo, né? Por que o nome de ouro de tolo? Porque ela tem a cor, né, amarelo-ouro. Então, a cor é amarelo-ouro e a densidade é próxima da densidade do ferro. Então, muita gente era enganada vendendo pirita como se fosse ouro, na realidade, né? E a forma, como é que seria fácil identificar, né, a diferença? É pelo traço, né? Enquanto a pirita tem um traço preto, o ouro tem um traço dourado. Então, essa é a forma de você conseguir, né, diferenciar a pirita. Então, se alguém quiser vender para você uma pepita de ouro, né, dizendo que é ouro, mas na realidade é pirita, é só você riscar ela numa superfície, né, por exemplo, a parte traseira de um ladrilho ou qualquer superfície que seja opaca, né, branca opaca, você consegue, né, passar e verificar o traço. O realgar também é um sulfeto de arsênio, a estibina, que é um sulfeto de antimônio, a esfalerita ou blenda, que é um sulfeto de zinco. Então, aí você tem alguns sulfetos dos mais comuns e alguns sulfossais também. Então, aí você tem aí o exemplo, né, da galena. Então, a galena, né, é um mineral, né, com um sulfeto de chumbo, então o PBS, tá? A calcopirita, que é um sulfeto de ferro e de cobre, se não me engano é S2, e a esfalerita, que é de zinco. Então, aí alguns exemplos de alguns minerais, né? Você vê a calcopirita tem uma cor, né, mais amarelada, assim,
lembrando um pouquinho o ouro, tanto a galena como a esfalerita já são mais cinzentas, nesse cinza chumbo mais característico desse tipo de sulfeto. Né? São importantes fontes desses metais, né? O zinco e o chumbo, para a fabricação de ligas metálicas. Né? Hoje o chumbo tem utilizações mais especiais, mas no passado o chumbo era muito utilizado para a fabricação de tubulações de casas, né? As águas, né? Circulavam pelas casas por tubos, né? de chumbo. Só que o chumbo ele é um metal pesado, né? Ele contamina a água, então é um problema sério. Hoje, a maioria dos tubos são de PVC, que é um produto plástico, né? Uma espécie de plástico. Mas no passado eles eram feitos de chumbo. Né? O zinco ele faz liga metálica, ele é utilizado para a fabricação de ligas metálicas. O calcopirita é uma fonte de ferro e de cobre, né? Dependendo, você pode aproveitar esses dois metais, né? Os óxidos, o nosso segundo grupo, né, são minerais onde o ânion centralizador é o oxigênio, né, que se junta, né, vamos dizer que se liga, né, se combina com oxigênio, com um metal ou mais metais. Então, aqui você tem essa combinação do oxigênio com metais, você tem o que a gente chama de óxido. Então, você tem minerais de ferro, né, como fontes de ferro, cromo, manganês, estanho e urânio. Então, você tem vários metais que estão associados ao oxigênio, processo de oxidação, né, que vai formar esses metais. E você tem o grupo dos hidróxidos, onde você tem, ao invés do oxigênio, você tem a hidroxila. Né? Então, você tem esse grupo da hidroxila, ou seja, moléculas de água. O grupo aniônico gera ligações entre os átomos mais fracas do que as ligações nos óxidos, que são fortemente iônicas. Então, a diferença básica é que essas ligações aqui, elas são mais fortes do que essas daqui, que são mais fracas. Então, os óxidos são fáceis de serem quebrados, serem, né, destruídos do que os óxidos normais, que são mais, vamos dizer, mais resistentes, né? Alguns óxidos mais comuns, então a gente tem a hematita que é muito encontrada lá na região do quadrilátero ferrífero, em Ouro Preto, né? Quando a gente leva os nossos alunos para fazer visita lá em Ouro Preto, né, eles têm contato com a hematita, é o óxido de ferro mais comum. Então, tem a fórmula química F2O3, tá? É o mais abundante minério de ferro que a gente tem. Acumulações economicamente aproveitáveis têm origem predominantemente sedimentar, muitas delas, né, pela lixiviação da sílica associada pelas águas das chuvas. Então, a lixiviação é a retirada, né, através da água, da sílica que está associada pela precipitação das águas da chuva. Então, a água que infiltra no solo, ela vai lixiviando, ela vai lavando, né, a sílica, vai levando embora a sílica. Tá? Esse ferro sedimentar que a gente tem no Brasil, que forma os chamados itabiritos, né? Sempre lembrando, pessoal, que ito no final é rocha, então o itabirito é uma rocha, e a hematita com ita no final é um minério. Então, o itabirito é uma rocha formada de hematita, né, mais sílica. Essa sílica é na forma de areia, né, de outros produtos aí. Então, esse itabirito é a rocha comum na região do quadrilátero ferrífero, tá? Que é uma importante fonte de minério de ferro na região. Então, os itabiritos são, as rochas, né, os itabiritos são cominuídos, eles são quebrados, eles são moídos, e dali você separa, né, a hematita, né, que é a sua fonte de ferro, e vai passar por processos industriais para retirada desse ferro, e esse ferro a gente vai utilizar para a fabricação do aço. Então, o aço que é
né, um dos principais metais que a gente usa em maior quantidade, desde a geladeira, do fogão, do armário de cozinha, do corpo do micro-ondas. Então, você tem dos automóveis, né, da carroceria dos automóveis, o aço, né, ele é uma liga metálica feita a partir do ferro. Então, você tem o ferro, né, dissolve esse ferro, mistura com mais, né, com mais alguns ingredientes, e no final você tem um produto chamado aço, que é mais maleável, mais fácil de ser laminado, que a gente usa em grande quantidade nas nossas sociedades atuais. Outro mineral muito comum de ferro é um óxido de titânio e ferro, né? É TiO2. Então você tem TiFe, se não me engano, ou TiFeO2, que é uma menita, de importância econômica, é uma fonte de titânio, né? Que é um metal que é utilizado para a fabricação de algumas ligas que são muito utilizadas na indústria aeroespacial, na fabricação de turbinas, por exemplo, porque ela tem uma resistência muito grande e ela tem um baixo peso específico. Então, a densidade dela é menor, principalmente quando você pensa em aviões, né? Aviões, o que os aviões precisam? Eles precisam de metais que sejam altamente resistentes, tenham baixo peso específico, porque para subir, quanto menos peso tiver, melhor. Você pode carregar o avião de pessoas e cargas, mas o avião em si, a máquina, ela tem que ser o mais econômico possível em peso para poder carregar mais pesos que a gente leva de um lugar para o outro. Então, os aviões são construídos com materiais que tenham alta resistência, né? Você imagina a asa de um avião, ela pode variar, né, até 2 metros, né, para cima ou para baixo. Então, né, você tem ali que ela precisa ser muito resistente, mas tem que ser um baixo peso. Imagine, por exemplo, você fabricar um avião utilizando chumbo. Né, o avião não sairia do chão, porque as ligas feitas de chumbo são muito densas, muito pesadas. Então, você tem que buscar metais que sejam muito resistentes e que tenham um baixo peso específico. E isso é o caso do titânio. Então, você fabrica algumas ligas, né? Ou seja, o que é uma liga metálica? É uma junção de determinados metais que vão dar essas propriedades que são mais requeridas pela indústria, né, aeroespacial. Também é usado na fabricação de pigmentos, substituindo os compostos de chumbo. Tá? Então, aí você tem um outro uso do titânio, que é na fabricação de pigmentos. Aí você tem a hematita, você vê que eles são todos parecidos, né? Óxidos e sulfetos, do ponto de vista visual, eles são bem parecidos. Então, você tem aí, né, o FeO2, se eu não me engano, né, o dióxido de ferro, a hematita, né, a ilmenita FeTiO2, né, um óxido de titânio e ferro. Os dois são fontes de ferro, mas o principal na ilmenita é o titânio, que eu já falei para vocês, que tem essa capacidade de fazer ligas metálicas, né, com alta resistência e baixo peso específico. Então, dois dos minerais, né, muito bonitos, aí já está na sua forma ali octaédrica, né, o seu hábito cristalino bem evidente, né, as faces de cristal bem desenvolvidas. Muito bonito esses minerais. Ainda aqui dos óxidos, você tem a cassiterita, é um minério de titânio, então você tem a cassiterita, é um óxido do grupo do rutilo, geminação e densidade relativamente alta, traço claro e brilho adamantino, compõem as propriedades diagnósticas da cassiterita. Então, a cassiterita é uma fonte de estanho, tá? Então, cassiterita, fonte de estanho. A magnetita é um óxido de ferro que apresenta forte magnetismo, ou seja, é um mineral paramagnético, ou seja, fortemente atraído por ímãs. Né? Esse magnetismo é resultante do acoplamento de 2 cátions de ferro que geram um campo magnético, um momento magnético. Tá? Aí você tem aí a cassiterita. A gente tem a cassiterita e a magnetita. Né? Você vê, olha o hábito aqui, que a forma externa do mineral, né? Bem interessante aqui, você vê. Né? Raramente você consegue ver isso aqui
na natureza tão evidentes essas formas externas do mineral, né? São o que a gente chama de minerais euédricos, né? Euédricos são minerais que a forma externa, né, é bem evidente, né? Assim como os anédricos são aqueles que né, a forma externa não é bem evidente. E os subédricos, que são aqueles que a forma externa é mais ou menos evidente. Tá? Então, você tem euédricos como a forma externa bem evidente, anédricos sem forma externa definida, e subédrico aquele que é mais ou menos, não é uma coisa nem outra. Tá? Os hidróxidos, aí alguns exemplos, lembrando que os hidróxidos são óxidos, mas que você tem a hidroxila, ou seja, você tem água associada, então você tem a goetita, que é um mineral de ferro, produto da alteração de outros minerais de ferro por precipitação de ferro em presença de água. Seu nome é em homenagem ao poeta alemão Goethe. Então, certo seria goethita, né? Mas o pessoal fala goethita. Então, é um óxido hidratado de ferro, tá? O nome dos minerais, pessoal, a gente vai ver depois, no final, a gente vai ver que o nome de um mineral ele pode ser em homenagem a cientistas, pessoas, né? Então, você pode ser uma homenagem a cientistas, a locais, né? Por exemplo, um mineral chamado muscovita ou moscovita é porque ele foi uma homenagem à cidade de Moscou, lá na Rússia. Né? Se você pega a andradita é um mineral que tem o nome em homenagem ao José Bonifácio de Andrade Silva, que além de ser, né, o pai da nossa independência, ele era um mineralogista, um brasileiro que estudou na Alemanha, fez faculdade na Alemanha, voltou para o Brasil, e era um mineralogista, trabalhava com minerais, e ele também era político e se envolveu bastante na luta pela independência. Então você tem o nome de cientista, o nome pode ser uma homenagem a um cientista, pode ser uma localidade, pode ser uma propriedade do mineral. Então você tem várias situações para você dar nome a um mineral novo. A limonita, né, é um minério de ferro, constitui uma mistura de hidróxido de ferro, ou óxido de ferro hidratado, com composição variada. A forma genérica é frequentemente escrita por FeO, OH, NH2O, ou seja, vai depender da quantidade de água. Geralmente a limonita e a goetita são produtos de alteração, de hidratação de óxidos de ferro. Então, essa é a forma mais comum dessa ocorrência. Aqui o exemplo de uma goetita, tá? Então, você tem aqui uma goetita, né, com um formato aqui quase que botrioidal, né, como se fossem grãos, né, juntos, e aqui você já tem uma limonita, né, que você tem, né, já o hábito cúbico aqui bastante evidente, né, você tem as faces bem desenvolvidas do mineral, tá? Então, alguns exemplos aí de alguns dos minerais, né, que pertencem a esses grupos, tá? E aí, deixa eu voltar lá no começo. Deixa eu fechar. Quem está aberto aqui? Aqui, beleza. Pronto, pessoal. Então, a aula de hoje era essa, né? Que a gente se propunha a falar dessa classificação, né? Dessa classificação dos minerais, tá? Deixa eu ver aqui, apagar. Então, só apagar aqui. Então, as classes, essa classificação, a classificação dos minerais. Tá? Então, o primeiro grupo que a gente viu são os elementos nativos, ou seja, são aqueles minerais que ocorrem na forma elementar. Eles não precisam estar associados a outros grupos.
Os sulfetos e sulfossais são aqueles em que você tem o enxofre mais um metal. Você tem os óxidos, em que você tem o oxigênio mais um metal, ou semimetal também pode ser, e os hidróxidos, onde você tem uma hidroxila mais um metal, tá? Então aí, pessoal, por que esse aqui aparecem os primeiros? Porque isso aqui são os mais comuns dos minerais, são os mais comuns desses grupos aqui. É claro, pessoal, que quando a gente for falar dos mais comuns, é claro que o grupo dos silicatos são os mais comuns, né? Os silicatos você tem Si mais oxigênio, né? Mais outros elementos químicos. Tá? Então, aí, esse grupo dos silicatos, ele representa cerca de 95% dos minerais que compõem a crosta terrestre. Tá? Então, 5% restantes são todos os outros. É onde a gente vai buscar a maioria dos metais que a gente usa. Então, nesses outros 5%, na forma de sulfetos, óxidos, e a gente vai ver, na próxima aula, a gente termina falando sobre, né, os outros grupos, né, as outras classes químicas, né, e alguns exemplos de minerais de cada uma das classes que a gente viu. Então, basicamente, na aula de hoje, na semana que vem, a gente termina falando das classes químicas dos minerais. Tá? Como eu deixei lá na página para vocês, eu deixei lá Deixa eu parar a apresentação. Eu deixei lá para vocês uma série de apostilas, e para cada grupo desses minerais que eu falei hoje, seja dos elementos químicos, dos hidróxidos, dos óxidos, dos sulfetos, você tem lá uma sequência de minerais, talvez não estejam todos os que fazem parte, mas você tem diversos minerais lá para cada classe química dessa, com algumas das suas características, das suas propriedades diagnósticas, seja cor, seja clivagem, traço, dureza, tenacidade. Então, você tem ali algumas propriedades para cada um desses, tá? Então, vocês podem estar pesquisando lá, né, olhando lá as características de cada um dos minerais, ou pelo menos de alguns desses minerais, de cada uma dessas classes químicas. Na aula que vem, a gente já fecha toda essa parte de classes químicas dos minerais. O ideal seria depois a gente ir no laboratório e a gente tentar visualizar essas propriedades no laboratório. Mas como a gente não está podendo ir no laboratório por enquanto, né, o ideal seria que vocês vejam vídeos. Eu já postei alguns vídeos de outros professores, de outros lugares, onde as pessoas fazem alguns testes para fazer a identificação dos minerais. Eu devo postar na aula da semana que vem, eu devo postar mais alguns desses vídeos, tá? E vou passar também uma atividade que é para a gente começar a visualizar, né, em lâmina, né, em lâmina delgada, ou seja, como é que eu identifico o mineral na lâmina? Ou seja, tem minerais muito pequenos que eu não consigo identificar a olho nu, então geralmente a gente produz uma lâmina. Aquelas lâminas, quando a gente faz exame de sangue, a gente cola um pedacinho da pedra ali, da rocha, né, ou do mineral, e a gente vai desbastando até que ele ficar com uma espessura menor do que a de um fio de cabelo, e a gente coloca no microscópio, e a luz que atravessa esse mineral, ela me dá uma série de informações que me permitem identificar que mineral se trata, qual é o mineral que a gente está vendo. Então, a partir das propriedades da luz, se a luz vibra num sentido ou vibra no outro, né, o mineral ele responde a essas vibrações da luz, e elas acabam nos dando informações importantes sobre, né, sobre aquele mineral. Tá? Então, a aula de hoje era só
essa apresentação inicial dessas 4 classes químicas e talvez, eu não dou certeza, talvez na aula que vem a gente consiga fechar todas, ou pelo menos todas as outras classes que não sejam dos silicatos, porque nós vamos precisar de uma ou talvez até 2 aulas só para falar dos silicatos. O grupo dos silicatos, como eu falei, corresponde a 95% dos minerais da crosta, e ele é tão grande que a gente costuma dividir em 6 subgrupos, né? Tectosilicatos, inosilicatos, ciclosilicatos, né? 6 outras formas, 6 outras subdivisões de acordo com como a estrutura cristalina está organizada, porque é um grupo muito grande e a maioria dos outros minerais fazem parte desse grupo. Importante, por exemplo, que a maioria dos silicatos você consegue trabalhar com luz, mas a maioria dos outros minerais que não são silicatos, sejam sulfetos, sulfatos, né, óxidos, eles são opacos. Então, eles não são, a luz não atravessa eles. Tá? Então, é uma propriedade interessante, principalmente sulfetos e óxidos. São todos opacos à luz. A luz não atravessa esses minerais. Tá? Pessoal, a aula de hoje era basicamente isso. Agora estou aberto aí perguntas que vocês queiram fazer sobre o tema da aula de hoje. Pergunta, João. Ficou nenhuma dúvida? Ficou fácil, né, guardar aí pelo menos um mineral de cada grupo desses, né? Seja dos óxidos ou dos sulfetos, principalmente. Dúvidas, perguntas? Se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, pessoal, a gente pode fechar a aula de hoje, né? Valeu, João. Vocês podem, então, essa aula ela foi gravada, vai estar disponível lá no Moodle, tá? Se quiserem assistir novamente para tirar as dúvidas. Tem as minhas aulas gravadas de outras turmas, que estão lá também disponíveis, e tem as apostilas também estão lá, e as atividades dessa semana. Se eu não me engano, para essa semana, nós temos, semana 7, só tem o glossário, se eu não me engano, não tenho certeza. Não, tem o glossário e tem o questionário para essa semana. Tá? O Gloss 7 e o questionário 3 para a semana. Na semana que vem vão ter mais atividades. Beleza? Galera, se ninguém tem mais perguntas, se ninguém quer fazer nenhuma intervenção, a gente pode dar por encerrada essa aula de hoje, né? Desejando a vocês uma semana produtiva, uma excelente semana e que dê tudo certo aí para vocês. Beleza? Tchau, professor. Obrigada pela aula. Igualmente. Bom dia para você, Melissa. Tudo de bom. Valeu, Alisson. Obrigado por você ter assistido a aula. Boa semana para você também. Tchau, professor. Bom dia. Tá joia, Yasmin? Bom dia para você. Joanes, bom dia. Até mais, Marconi.